Muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria deixar aqui, em nome da Lusocem, o nosso agradecimento à revista Voz do Campo por, uma vez mais, ter contado connosco numa parceria que já tem bastantes anos. E, portanto, muito nos honra e agrada estar presentes nesta iniciativa e também ao Instituto Politécnico, inclusivamente pelas facilidades do ponto de vista logístico que obtivemos para conseguir fazer as demonstrações que nos propusemos fazer. E já de seguida vamos arrancar aqui com uma apresentação peço desculpa. Vamos já de seguida arrancar com uma apresentação que pretende explorar uma série de conceitos relacionados com a pulverização e depois vamos fazer ali umas demonstrações práticas, portanto mais dinâmicas, logo de seguida. E a meio da tarde, ou depois da apresentação que será feita em campo, prática, da pulverização, faremos aqui em frente uma outra demonstração de um adjuvante. E seguimos, vamos prosseguir já com aquilo que deve ser o raciocínio de um agricultor que vai pulverizar, o que é que ele deve ter em mente antes de iniciar essa pulverização. Ele tem que pensar que há perdas no processo, inevitavelmente, vai haver perdas no processo. Essas perdas começam desde logo com a qualidade da água que utilizamos para fazer a pulverização. E a qualidade da água, basicamente, é a presença de íons de cálcio, magnésio, etc., e o pH da água. Os íons de cálcio, os íons, ou seja, a dureza da água, promove a formação de cristais de grandes dimensões que depois são dificilmente absorvidos pelas plantas, e o pH cria compostos que, inclusivamente, em rega, por exemplo, em rega gota a gota ou nos próprios bicos de um pulverizador podem entupir e, além do mais, degradar as moléculas que estamos a trabalhar. A seguir a isto, há, portanto, uma determinada dose pretendida de 100%, que é aquela que queremos colocar. Esta dose começa a ter perdas consequentes. Eu peço desculpa que eu sou canhoto, mas já dei conta. Esta dose pretendida, daí para a frente, vai ter uma série de perdas. Há perdas entre o bico e o alvo, que são devidas à intensidade do vento, por um lado, mas fundamentalmente ao tamanho da gota, e vamos falar dele logo a seguir, e, portanto, perdas por deriva, perdas por evaporação, que gotas muito finas, para termos uma ideia, uma gota de 100 microns é equivalente à espessura de um cabelo humano, gotas muito finas facilmente evaporam antes mesmo de atingir o alvo. Deste depósito inicial temos a seguir umas perdas devidas a uma má retenção. Isto é o que é basicamente, é perdas que se dão por escorrimento do produto que estamos a aplicar. E isto está muito relacionado fundamentalmente com o tamanho da gota. Gotas muito grossas, gotas acima, vamos ver isso, acima de 400 microns, têm uma tendência muito grande para resvalar. Finalmente, temos a quantidade absorvida, perdas devidas a uma má penetração, que estão muito relacionadas com as condições climatéricas. Umidade atmosférica muito baixa e temperaturas altas, mas fundamentalmente a umidade atmosférica muito baixa, deixa as plantas em stress, não estão em conforto hídrico, têm os estômagos fechados e estão pouco aptas a poder absorver aquilo que lá colocamos. E, finalmente, muito relacionado com isto, as perdas devidas a uma má translocação,
que são também elas muito relacionadas com o stress da planta. Nós sabemos que um glifosato é absorvido pelas folhas, mas chega até às raízes, mas pode haver no processo pode haver uma pior translocação, o que prejudica a aplicação que estamos a fazer. E, finalmente, posto tudo isto, nós podemos ter, com as coisas a correrem razoavelmente bem, 85% da dose inicial que nós pretendemos colocar por hectare sobre o nosso alvo, mas com as coisas a correrem mal, essa quantidade de produto que aplicamos e que vai ficar sobre o alvo pode-se reduzir a 50%. Em parte devido à deriva e evaporação e em parte devido ao escorrimento. Este slide mostra isso. Portanto, perdas para o sol por escorrimento, perdas para a atmosfera por deriva e evaporação. E pronto, 50% a 85% efetivamente sobre o alvo. Portanto, podemos ter aqui 50% daquilo que aplicamos, pode ser um prejuízo bastante elevado. A gota, o tamanho da gota é importantíssimo. Gotas com menos de 100 microns, lá está, eu usei como exemplo a espessura de um cabelo humano, são muito tendentes à deriva e à própria evaporação. Portanto, gotas de 50 microns, essas então em muito poucos centímetros extinguem-se. E isto representa, em termos de número de gotas, é um número de gotas maior, 30%, mas apenas 5% do volume que estamos a aplicar. Depois temos a gota ideal entre 150 e 350 microns, que é o diâmetro ótimo de aplicação. E, finalmente, temos gotas com mais de 400 microns, que, como eu disse há pouco, são tendentes ao escorrimento e representam 30% do volume, portanto um volume muito elevado, mas com menos gotas, apenas 5% das gotas que pulverizamos. No fundo, pulverizar é a arte, é um pouco a arte, fazer uma aplicação numa pulverização, um pouco a arte de dividir um determinado volume de caudas em gotas. Uma gota grande, que está ali representada de 400 microns, se for reduzida para a metade do seu diâmetro, mas sempre com o mesmo volume. Isto é, se vocês aplicarem a fórmula do volume de uma esfera de 4 sobre 3 vezes πr ao cubo, vão ver que 8 gotas de 200 microns têm exatamente o mesmo volume que uma gota de 400 microns. Eu aqui abreviei, porque normalmente costumo perguntar às pessoas: vocês têm ideia de se reduzirem o diâmetro para metade, quantas gotas vão ter? E há muita tendência a dizer 2 gotas. Não, são 8 gotas, com o dobro da superfície de impacto. Portanto, a superfície de contacto passa para o dobro, temos 8 impactos mais e sempre com o mesmo volume. Se continuarmos, vamos ter com 100 microns 56 e com 50 microns 512 gotas, e sempre com o volume da gota inicial que está ali de 400 microns. Entre isto, entre as que estão abaixo dos 100 microns e a que está acima dos 400 microns, temos nos 200 microns o ponto de equilíbrio em que uma pulverização se torna eficiente. Peço desculpa. Quando vamos pulverizar, aquilo que importa fundamentalmente é o número de impactos que vamos prever para a nossa aplicação. Para isso usa-se muito o papel hidrossensível, embora não seja fácil estarmos ali a contar o número de impactos por centímetro quadrado, mas uma
uma observação visual e depois de algum trabalho nessa área, acabamos por conseguir perceber. E aquilo que eu vos quero dizer, eu sublinhei ali a laranja, porque há vários, não vamos falar de todos, vamos só falar agora aqui de um herbicida pós-emergente sistémico, um glifosato, por exemplo, em que são necessários 30 a 40 impactos por centímetro quadrado para termos uma pulverização eficiente e eficaz, efetiva. Ora bem, se virmos em relação ao que isto representa em volume de calda, nós com gotas de 250 microns, que estão ali assinaladas a verde um pouco mais escuro, e com 40 gotas por centímetro quadrado, bastam-nos 33 litros de água por hectare para que essa aplicação se faça com eficiência. Isto, há 10 anos atrás dizer isto era... ninguém aceitava isto. Hoje em dia, não é permitido em Portugal tratamentos aéreos com agroquímicos, mas noutros países é, e as aplicações que se fazem, por exemplo, com drone, é com estes volumes que se fazem. 30, 40, 50, mas anda por ali. Não estamos a falar de aplicações com 150 ou 200 litros. Ok? Portanto, isto é em relação ao volume de calda que representa aquela quantidade de impactos que são necessários para tornar uma aplicação eficaz. Depois temos aqui este gráfico. Isto, infelizmente, eu não consigo, em Portugal, obter informação, por exemplo, num mês, isto é o mês de maio, das temperaturas médias diárias, máximas, mínimas, médias e por aí fora, e umidade atmosférica e isso, mas pronto, recorri a este gráfico que é de França, aliás. Nós temos ali o mês de maio, a curva vermelha é da temperatura, estão ali a atingir um máximo de 18 graus, tomara nós em maio, muitas vezes temos temperaturas assim tão amenas. Mas pronto, para o efeito que funciona, no fundo, para dizer o seguinte: ao longo do dia, a partir da manhã, ali 9 horas da manhã, a partir da manhã a temperatura e a velocidade do vento, que está ali a verde, na linha verde, começam a subir e a umidade atmosférica desce drasticamente. Ora bem, o que é que este gráfico, no fundo, resume? É que é as horas de melhor eficiência, de melhor eficácia para aplicações. Tem que ser durante a noite, tem que ser durante a madrugada. Não podem fazer, ok, não podem, pronto, mas se puderem, façam aplicações às 5 da manhã, porque é quando temos a umidade atmosférica no máximo, a temperatura está mais baixa e a velocidade do vento também é muito baixa. Isto é assim que fazem em muitos países e até em Portugal. Conheço alguns produtores que trabalham desta forma, a trabalhar de madrugada, mas é um pouco ao critério daquilo que é possível, sobretudo quando se tem pessoas que estão assalariadas e que podem não querer fazer isso, mas era importante e é bastante importante. Numa aplicação, se inclusivamente tiverem algum orvalho pela manhã, podem fazê-lo tranquilamente. Podem até baixar um bocadinho o volume de calda, mas podem fazê-lo tranquilamente. Um volume de calda de 150 litros por hectare representa, por metro quadrado, uma seringa e meia disto. Ora, uma seringa e meia disto, por metro quadrado, não vai alterar em nada, não vai provocar escorrimentos. E, sobretudo, com uma umidade atmosférica alta, as plantas estão numa área de conforto enorme, um conforto hídrico enorme, têm os estomas abertos, estão aptas a serem tratadas. Portanto, isto é muito importante ter em conta. De resto, vamos já avançar para os adjuvantes. Temos aqui uma imagem do lado esquerdo e do lado direito, com adjuvantes e sem adjuvantes. Não vou aqui perder tempo, porque vocês vão poder ver isso depois lá fora, quando fizermos a demonstração no outro pulverizador. De resto, só saber que o adjuvante é uma substância que não tem propriedades propriamente pesticidas, de nenhuma ordem, não é inseticida, não é fungicida, não é nada disso.
mas melhora a eficácia de uma aplicação ou de um fitofármaco quando é associado a essa aplicação. O adjuvante pode modificar as propriedades físicas, químicas ou biológicas de uma matéria ativa quando utilizado numa pulverização. Posto isto, arranco já com o LIC100 Star, um adjuvante que está homologado unicamente para herbicidas e que tem uma série de funcionalidades. Os adjuvantes são medidos por funcionalidades. Os nossos são todos eles maxifuncionais, ou seja, têm pelo menos mais de 3 funções. No caso do LI700 Star, aumenta muito a superfície de contacto, limita brutalmente a deriva, e essa é a demonstração que vos vamos poder fazer, porque é fácil de fazê-lo com o pulverizador que temos no exterior, e é um poderoso penetrante. Tem mais funcionalidades. Estas 3 são essenciais e são muito importantes. Portanto, é também um compatibilizante de caudas, mas eu diria que molhante, limitador da deriva e penetrante são as 3 principais funções dele. Aquilo que ele faz é recalibrar a gota de tal forma que não hajam gotas muito finas, abaixo de 100 microns, nem gotas muito grossas acima de 400 microns. É a curva amarela que vem aqui, em comparação com os bicos antideriva, que têm tendência para a produção de gota grossa, e como tal, veem que há uma grande quantidade de volume que é aplicada acima dos 400 microns, e uma aplicação sem o LI700 Star, a tendência para ter aqui gotas finas abaixo de 100 microns e, portanto, muito tendentes à deriva, é bastante elevado. O LI700 Star é recomendado à dose de 250 ml por hectare, é uma dose por hectare, até 200 litros de aplicação. Mas aplicar herbicidas para os emergentes com aplicações acima de 200 litros, nós não recomendamos de forma alguma. É o último produto a entrar no depósito. Seguimos, Stickman, um outro adjuvante que vamos demonstrá-lo ali. É um super molhante, ele amplia até 15 vezes o tamanho da gota, ou seja, até 15 vezes a superfície de contacto da gota com o alvo. É adesivo no sentido que evita o escorrimento, impede o escorrimento. É um retentor na medida em que tem confere à aplicação uma resistência à lavagem, à lixiviação. Portanto, fazemos uma aplicação e cai uma chuva ou temos que carregar inevitavelmente, essa ação mecânica da água pode provocar uma lavagem. E o Stickman cria uma película de látex sintético entre a atmosfera e a matéria ativa que a protege de ser lavada. Pronto, é um produto na sua formação com látex sintético, tem autorização de venda, tal como o LI700 anterior, e tem uma série de doses que obedecem ao volume de calda que se vai aplicar por hectare. Até 200 litros recomendamos 100 ml por hectolitro. Acima disso, como a questão de molhabilidade já está assegurada, aconselhamos a baixar para 20 a 30 ml por hectolitro para volumes superiores a 200 litros. E Color pH não é propriamente um adjuvante, é um condicionador de águas que vai resolver o problema da dureza da água, por um lado, e por outro lado do pH. Ele primeiro corrige a dureza e a seguir corrige o pH. Este gráfico quer dizer o seguinte, aquela linha mais esbatida são águas muito macias e a linha a preto são águas muito duras. Nós vamos ter aqui um exemplo disso. O importante aqui é perceber que
Quanto mais dura é a água, mais produto vai necessitar. Não é tanto o pH, nós vamos usar ali a água de Monchique, que tem um pH de 9,5 e não é necessário tanto produto assim, como por exemplo a água das pedras, que é uma água muito dura e essa sim vai consumir bastante produto. Felizmente não se fazem aplicações com a água das pedras, senão era complicado. Tem uma tendência para... ele muda de cor, por isso é que se chama Color pH, embora esta coloração no folheto vocês têm bem, quando são águas macias, e mesmo que sejam de pH elevado, mas macias, uma água macia é menos de 140 miligramas por litro de carbonatos. Quando são águas macias, ele tem tendência para ir buscar um tom rosa. Quando são águas muito duras, como é o caso da água das pedras, que vocês vão já ver de seguida, tem tendência para ir para vermelho. Pronto, tem uma leitura imediata no depósito, mas eu recomendo que façam aquilo que eu vou fazer ali e depois extrapolem para o depósito. E pronto, e é fácil de utilizar. É o primeiro produto... Color pH é o primeiro produto a entrar na calda. Na água, ele tem que condicionar a água, preparar a água para ela não alterar as características dos produtos que lá vamos pôr. Primeiro Color pH, depois pós molháveis, agitar bem por aí fora, concentrados emulsionáveis. E, finalmente, Stickman ou LI700 Star, aqueles dois adjuvantes que eu falei, esses são os últimos produtos a entrar no alvo, na calda. Entretanto, vou só aqui mostrar-vos um vídeo que explica isto de uma forma divertida. E vou já... inteira! Misturaram tudo errado de novo! Assim não consigo aplicar! Agora presta atenção na ordem de mistura para não errar mais uma vez! Eu sou a água! Tenho que ir primeiro na mistura! Enche até no máximo 70% do tanque! E liga a agitação, bota para chacoalhar! Eu sou o condicionador de água! Entro depois para dar um trato nela! Corrijo o pH e tiro a dureza! Deixo a água top para receber os outros! Eu sou sólido solúvel! Chego cedo porque sou o mais chato! Preciso de tempo e agitação para dissolver completamente! Eu sou o grupo de suspensões! Entro depois dos sólidos! Já venho meio dissolvido, mas preciso de uma boa sacudida para ficar homogêneo! Eu sou a Suspo Emulsão, fico no meio do caminho. Sou tipo uma ponte entre a galera da água e a turma do óleo, mantendo a paz na calda. Eu sou a emulsão. Se eu entrar antes, viro uma nata e estrago a festa toda. Eu sou concentrado solúvel, entro quase no fim, venho praticamente pronto. Dissolvo fácil, sou rápido e não dou trabalho pra ninguém. Eu sou adubo foliar, eu entro no finalzinho pra não salgar o clima. Se entro antes, bagunço a estabilidade da mistura. Espero a calda ficar pronta e entro só pra nutrir. Eu sou o adjuvante especial, chego por último pra dar o toque mágico. Ajusto a calda, controlo a espuma, posso ter efeito espalhante, entre outros. Deixo tudo perfeito pra aplicação. Olha eu aqui de novo. Entro no finalzinho para completar o tanque. Garanto a dose certinha e a calda na concentração ideal. Agora sim! Bora soltar a aplicação! Já manda esse vídeo pro seu amigo talhador de calda para ele aprender. E muito bem, vamos prosseguir, que o tempo urge. E vamos... Como? Vamos começar aqui com a apresentação do Stickman. Dissemos que o LI700 Star vai ser visto depois lá fora na rua e... Como? E vamos já início aqui demonstração. Nós temos, como é que isto consiste? Aqui tenho um frasquinho com água e um agente que reage à luz ultravioleta. Peço desculpa, para vermos o que é que está a passar. E aqui é exatamente a mesma solução, só que foi adicionado aqui o Stickman, o tal adjuvante. Vamos ver então o que é que pode acontecer aqui. Vocês vão ver pela imagem filmada. Eu vou pôr então uma gota apenas de água aqui. Podem ver, isto reage à luz ultravioleta e mostra o que é que está a passar. E agora, vou já de seguida meter na proximidade uma gota da mesma solução, mas com Stickman desta vez. Vejam como ele imediatamente rompe a tensão superficial da gota e começa a espalhar. Vamos prosseguir então. Portanto,
Como podem ver, vejam a capacidade que teve de espalhar uma gota de idêntico calibre aqui nesta folha de alho francês. Vamos fazer o mesmo em couve, que é muitas vezes difícil de molhar e de conseguir espalhar o produto, porque as gotas ficam, como vêem, eu não sei se conseguiram ver, está ali a gota, mas eu vou pôr aqui mais. Pronto. Elas resvalam por completo. Vamos fazer agora isto com Stickman e vejam a diferença. Uma gota, espalha, 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 espalha. Tem uma característica engraçada, é que se eu puser aqui uma gota de tal maneira que ela espalhe ali em direção àquela gota que ali estava, também acabou por romper a tensão superficial e espalhar. Portanto, é um super molhante, não há dúvida disso. E vamos só agora aqui um último exemplo, aqui em hortelã, só água e agora solução com Stickman. Penso que dá para ver e continua a espalhar e continua e continua e continua. É impressionante. E ali aquela gota ficou estática e não consegue expandir. Muito bem, vamos seguir agora para o Color pH, o tal condicionador de águas, e vamos começar já de início com água das pedras. A água das pedras tem 355 mg de carbonatos por litro de água. Vamos fazer 1 litro de água e vamos ver aqui que quantidade de produto seria necessário para corrigir esta água numa aplicação. Ela tem um pH de reação, até de reação ácida, 6.1. Portanto, não confundir dureza da água com pH. pH é uma coisa, dureza é outra. Esta é dura, mas tem um pH de 6.1, de reação ácida. E vamos... Eu vou fazer tudo com 1 litro, que é para ser sempre a mesma medida e tornar mais fácil a gente poder comparar. Pronto, água das pedras. Vou pôr a misturar e vou começar a colocar produto. Eu vou já colocar de uma assentada uma série de uns quantos mililitros, porque já sei que isto que leva tempo e tempo é coisa que não temos agora neste momento muito. Ele vai passar aqui por uma fase de laranja, não está ainda capaz, só quando ele realmente estiver vermelho. Os tons admissíveis aqui são cor-de-rosa ou vermelho. O laranja não é um tom que revele que o produto esteja... Ora bem, vamos continuar. Ele está próximo. E está no vermelho. Neste momento eu gastei 8 mililitros. Isto representaria em 1000 litros de água para uma calda 8 litros de produto, ou 800 mililitros por hectolitro. Vamos prosseguir. Eu vou retirar esta água. Não estou a tirá-la para o chão porque tenho aqui um balde. Muito bem, vamos agora para uma água que é água de luso, que é a água mais macia do mercado. Tem um pH de 5.9, mas tem, em termos de dureza, apenas 10 mg por litro de carbonatos, comparado com os 355 da água das pedras. E vão ver que vai ser necessário uma quantidade muito pequena de produto para corrigir esta água. Seguimos. Ora bem, agora eu aqui vou ser um bocadinho mais
tranquilo, porque sei que vou precisar de muito pouca quantidade. Mais um bocadinho. E já está. Para corrigir isto, foram necessários 0,4 ml, portanto menos do que 1 ml. Isso representa 40 ml por mililitros de produto. E vamos terminar esta apresentação aqui com água de Monchique, que é uma água de pH muito elevado, 9,5. Mas que até não é considerada dura. Tem 110 mg por litro de carbonatos. Ora bem, tenho que meter aqui mais um bocadinho, pelo menos para... Ela está a alaranjar. E está. Necessitou de 1 ml, ou seja, 1 litro a 1000 litros de água. Esta água de Monchique. Portanto, quanto mais dura for a água, mais quantidade de produto vai necessitar. Um pH muito elevado, 9,5, com pouquíssimo produto, corrigiu. Agora, se a dureza é grande, como é o caso da água das pedras, a quantidade de produto que temos que utilizar é muito maior. E com isto termino por aqui.